Olá, no podcast de hoje nós falaremos com a Laura Sagra, promotora de justiça, hoje atuando em Água Clara, que falar um pouquinho sobre a sua experiência na promotoria de justiça, na atuação no Tribunal do Júri. Tudo bem, Laura? Tudo bem, doutora Lívia? Olá a todos. É um prazer tê-la aqui. Esse podcast é para tentar trazer um pouco mais do nosso trabalho, do trabalho de todas as instituições que atuam com a gente aí na apuração dos crimes de homicídio, feminicídio, né, dos dolosos contra a vida, para que a gente traga o outro lado, né? Como que foi, como que acontece, né? E para as pessoas te conhecerem um pouco mais, há quanto tempo no MP? Bom, agora estou com 9 meses de Ministério Público aqui no Mato Grosso do Sul. Você foi da nossa última turma. Isso, do último concurso. Tá. Como que é o ingresso no Ministério Público? Eu perguntei para todo mundo, né, que passou por aqui, das instituições, como é que é o ingresso no Ministério Público? Bom, o ingresso no Ministério Público é mediante concurso de provas e títulos. Aqui no Mato Grosso do Sul é um concurso muito acirrado mesmo. Primeira fase, segunda fase, no meu concurso foram 6 dias de prova subjetiva e a terceira fase com a prova oral e a prova de tribuna. Subjetivo que você fala é de responder questões mesmo ali, né? Escritas, isso, né? E é um funil. É um funil. Na nossa prova foram, se não me engano, 5, 6 mil candidatos inscritos em primeira fase e restaram 8 aprovados no final. Muito bem. É uma turma que eu já digo aqui, estão todos de parabéns, que a gente acompanha bem de perto, né? E ainda vocês tiveram um prêmio aí de vir quase todas as semanas para fazer os júris aqui na capital, né? Foi. Isso foi um desafio? Foi um desafio, mas também foi uma aprendizagem, porque a questão de enfrentar um júri na comarca do interior é uma realidade, e fazer um júri na comarca da capital é outra realidade. Então, assim, lá em Água Clara, nós lidamos, sim, com crimes dolosos contra a vida, lidamos mais, que nem aqui em Campo Grande, eu já cheguei a fazer júri em que o réu era do Comando Vermelho. Então, é um desafio muito grande, ainda mais no início de carreira. E é muito bacana você ver que, à medida que a justiça se impõe e a pena vem, o crime recua. Então, isso é muito importante na nossa atuação. Agora, a atuação no interior, até antes da gente voltar para o júri, é uma atuação um pouquinho diferenciada, né? Total. Você veio da onde? Eu sou do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo. Então, você está lá em Água Clara, no interior aqui do Mato Grosso do Sul, uma cidade com quantos mil habitantes? 13 mil habitantes. Uma diferença que você sente ali, como o promotor também resolve quase tudo. Isso, exato. E eu vejo que isso é muito importante no Tribunal do Júri. Notadamente porque nos crimes dolosos contra a vida, quando nós chegamos no Tribunal do Júri, aquele ali não é o início do homicídio ou o início do feminicídio. Aquilo ali é o fim. O crime já está consumado ou às vezes tentado. Mas notadamente nos crimes de feminicídio, nós podemos, como promotores de justiça de comarca única, atuar preventivamente. Então, a partir daquele plenário de Tribunal do Júri, nós podemos ver quais ações preventivas que nós, como agentes de transformação social, podemos realizar junto ao poder público, junto ao poder executivo, junto ao poder legislativo, para que isso não chegue no Tribunal do Júri. Quando você fala em instância única, é que você atua em todos os processos daquela cidade. Exato. Né? Inclusive os de violência doméstica. Inclusive os de violência doméstica. Então, a gente tem falado aqui, né, conversamos com a Clarissa, lá da Casa da Mulher Brasileira, né, com outros colegas que atuam nessa área, a titular da DEAN. Você percebe que lá também na sua comarca a gente teve um aumento da violência, na verdade, um aumento nas atitudes mais agressivas do que quando você chegou lá? Ah, sim, com certeza. Notadamente em razão da realidade da comarca, em que há muitas empresas, né, de celulose, agora vai chegar uma de laranja, então muitos homens vêm para a cidade e vêm sozinhos, sem a família, são colocados em locais que são denominados alojamentos, e nós sabemos que aí nós entramos com a questão de bebida alcoólica, e aí acaba entrando em relacionamentos ali com mulheres da cidade, e por várias vezes aquela sensação de controle e de ser maior ali acontece. E a violência doméstica familiar contra a mulher acontece. Quando eles vêm em família, acontece. E quando eles vêm sozinhos e constituem uma família, se pode se chamar assim, acontece também. Acontece dessa mesma forma. Acontece. Ainda Água Clara tem um número não muito alto da questão dos feminicídios, até por ser uma comarca menor, né? Mas nós temos toda essa preocupação no nosso estado. E me diz uma coisa, Laura, trabalhar num processo de um crime, né, um furto, um roubo, é diferente de trabalhar num processo de doloso contra a vida, num processo que vai
ter o tribunal do júri? Totalmente diferente. Um processo do crime comum, que são diversos, né, dos crimes dolosos contra a vida, tem o trabalho eminentemente jurídico. Nos processos de tribunal do júri, nós temos que trabalhar com a questão de perícia, nós temos que trabalhar uma questão cultural, nós temos que conversar com a família da vítima, se for consumado, ou até mesmo com a vítima. É isso que eu ia te perguntar. O atendimento à vítima, você vê a importância disso? Muito. Inclusive, notadamente, no atendimento até mesmo aos familiares da vítima, no crime consumado, para entender a realidade daquilo. E no plenário, mais ainda, nós temos que ter noção de medicina legal, criminalística, balística, ciências sociais, culturais e até mesmo entender a realidade ali daquele município. Dependendo do jeito, da forma que você se porta, você, como promotor de justiça, os jurados podem te ver como uma pessoa que não conhece aquela realidade. Está alheia àquela realidade. Exato. Essa importância, né? A gente conversa muito sobre isso, porque a gente passou por uma pandemia, né? E a questão do online, né? De não estar presencial, ficou fácil para todo mundo, né? Sim. Mas você percebe que você ali na comarca, passando todas aquelas dificuldades que a gente sabe que não é fácil, né? Para as pessoas que não sabem, a gente quando passa no concurso, a gente não fica aqui em Campo Grande, né? A gente tem um curso rápido, um aprendizado geral, e depois cada um vai para uma comarca onde tem a necessidade de promotor e para iniciar a carreira, né? E aquela vivência ali, a gente sempre, né, nós que somos mais antigos, a gente se recorda. Essa vivência na comarca, além de nos trazer experiência, nos traz grande satisfação, eu não sei se você percebe isso, eu gostaria que você falasse, na resolução de problemas que muitas vezes a gente nem precisa judicializar. Muitas vezes, essa resolutividade é muito mais importante do que simplesmente ajuizar uma ação no papel. Às vezes, a mera presença do Ministério Público de estar fiscalizando, de estar presente na comarca, essa presença do Estado já refreia várias outras questões. Ou seja, eu me recordo muito bem que na nossa cerimônia de posse, o Procurador-Geral de Justiça falou que o poder não deixa vácuo, ele sempre será tomado. Então, se o Ministério Público assume ali aquela presença, outras questões ilícitas não vão entrar. E nós, como promotores de justiça resolutivos por essência, nós temos que trabalhar e sermos o espelho da sociedade e sermos os verdadeiros escudos da sociedade. Lá no Tribunal do Júri, quando nós estamos atuando, é claro, nós buscamos a pena justa e a repressão daquele crime, mas daquele ensinamento que a gente pega no Tribunal do Júri, nós vamos aplicar nas ações perante o Poder Executivo. Ou seja, se está acontecendo um feminicídio, muitos feminicídios, muita violência doméstica familiar em uma comarca, isso tem que ser trabalhado perante o Poder Executivo, mediante ações públicas efetivas que realmente sejam capazes de trazer um benefício para aquela coletividade e encorajar a mulher a denunciar os casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Isso que eu ia perguntar para você também. A gente faz todas essas campanhas, né? Você ainda vê que a gente precisa de mais informação? Parece, né? Às vezes eu tenho o entendimento que parece que com tantas campanhas, tanta veiculação, a gente já expandiu informação para todos os cantos. Mas talvez não. Talvez ainda falta pouco mais de informação. A doutora Lívia comentou sobre a questão do vírus da Covid, né? Que assolou nossa sociedade. E eu acho que daqui para frente também tem outro vírus que tem assolando nossa sociedade, que é o vírus da desinformação. Essa é uma questão que precisa muito ser combatida. Por exemplo, a partir do momento que redes sociais, até mesmo notícias jornalísticas, desvirtuam, por exemplo, já que estamos falando de feminicídio, o caráter efetivo das medidas protetivas, isso daí tem um efeito devastador. Isso tem que ser reprimido e o Ministério Público, como a verdadeira porta-voz da sociedade, tem que trazer essas informações para toda a sociedade. Lembrando sempre que o compromisso da sociedade como um todo nos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, não é uma questão apenas de promotores de justiça, de poder judiciário, de defensoria pública, é um compromisso da sociedade em atingir o pacto civilizatório. Nós temos que medir a nossa capacidade de ser civilizados a partir da informação. E aí a gente verifica, como você disse
nas mídias, né? Eu já repeti várias vezes aqui no podcast, eu sempre falo para os meus jurados, né? Vocês têm que analisar o caso hoje com as provas que nós temos. Não é o que você viu no Instagram, o que você viu no Facebook, o que você viu na internet, né? Eu vejo também como um desserviço ficar uma matéria passando várias vezes que aquela mulher, ela foi morta e ela tinha uma medida protetiva. Ora, a gente não tem como abraçar tudo, mas a gente sempre tem que medir, e a gente tem o nosso dossiê aqui do Ministério Público que mostra que mais de 80% das mulheres que sofreram feminicídio ou tentativa de feminicídio, elas não tinham medidas, né? E aí passa por essa questão da informação. Parece que está simples, né? Nós falamos com os ouvidores na semana passada, mas eu não sei se acontece com você, mas colegas, né, de outras áreas e mesmo alguns colegas advogados, quantas vezes nos perguntam, olha, aconteceu uma situação de violência doméstica com o meu cliente, o que eu faço? Né? E aí você se depara e fala, meu Deus, mas não está claro o que é para fazer, e às vezes não está claro. Não está claro, mas isso é uma questão que é estrutural, ou seja, toda essa noção de silêncio, de controle, de deixar para lá já é estrutural na nossa sociedade. Então, as medidas protetivas salvam vidas, sim. Isso salvam, mas não é a partir da agora para frente. Isso vai demorar um tempo até ser implementado, porque não é apenas, igual, repito, não é a questão do judiciário, do legislativo, é da sociedade, de reverter isso. Ou seja, eu me recordo que não muito tempo atrás, as meninas, falando sobre feminicídio, porque é o caso que tem repercutido aqui no nosso estado, são ensinadas a ficar em silêncio, são ensinadas a mantenha-se controlada. E isso é uma questão que precisa ser trabalhada ali, desde a infância. Quando o feminicídio chega lá no tribunal do júri, não tem mais, já é o fim. O começo tem que ser na sociedade, lá na frente. Por isso que as campanhas que o Ministério Público faz, indo em escolas, trazendo essa informação, é tão necessário. Porque a gente tem que mudar uma cultura que não é fácil, né? A doutora Ana Lara que fala muito isso, né? E nós não vamos conseguir mudar, né? Porque às vezes a gente vê alguma autoridade falando, nós vamos colocar fim a essa violência, a gente vai demorar bastante tempo ainda para que a gente sente lá no nosso gabinete e fala, nossa, nós estamos bem tranquilos em relação à violência doméstica, em relação ao feminicídio, porque nós temos um longo caminho pela frente, né? E acaba todo o podcast que a gente faz, a gente acaba se voltando a essa questão, porque é o que tem impactado. Mas eu não sei se você percebe também, né? Eu vejo que os homicídios também aumentaram. Né? A violência como um todo, eu vejo muito, né, nos nossos aqui, que a gente tem um número um pouco maior aqui na capital, mas a pessoa, né, o cidadão, ele não leva desaforo mais para casa. Não. Então, se tira a vida hoje por muito pouco. Eu sempre tenho para mim que é o seguinte aspecto, nós temos a ação e a reação. E no meio disso nós temos o poder de escolha. E é aqui que nós vamos escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Ou seja, a pessoa recebeu um desaforo. Até ela ter aquela reação de impactar, é onde ela vai escolher. Se ela vai querer seguir para o caminho do bem ou seguir para o caminho do mal. E as pessoas insistem em não levar desaforo para casa e perdem a noção do valor da vida humana. Sim. Ou seja, por motivo fútil, uma briga de trânsito enseja um homicídio. Uma briga de bar, dívidas de R$20, R$50, né? A noção do valor da vida parece que está perdendo isso na sociedade. E aí entra a informação também do Ministério Público, resgatar esse protagonismo da vida humana no nosso ordenamento jurídico e resgatar o protagonismo também da vítima. Porque as pessoas também têm uma sensação, os réus, no caso, de impunidade. A verdade é que houve uma verdadeira democratização do banco das vítimas e o banco dos réus está resguardado. Então, o Ministério Público tem que, sim, se manter forte no sentido de garantir com que a justiça se imponha e o crime recua. É porque a vítima, ela ficou por muito tempo sendo só um meio de prova para nós. Perfeito. Né? A vítima sobrevivente, ali alguns familiares. Era um meio de prova. E isso foi uma mentalidade que eu acho que todas as instituições, na verdade, não só nós, mas nós como os responsáveis maiores por isso. A gente se deixou muito a vítima, né?
E hoje a gente está tentando esse resguardo, como todas as instituições também, tentando resguardar essa questão da vítima para que ela não seja só esse instrumento de prova, né? Para que a gente possa conseguir abraçá-la, né? A vítima sobrevivente, os seus familiares, porque quando acontece um homicídio ou um feminicídio, é uma família, é todo mundo que né, acontece um desalinho em tudo aquilo, então cabe a nós também conseguirmos aí encaminhar para atendimento, para tudo mais, como faz muito bem o projeto Acolhida aqui, né? Exato. Que a doutora Renata iniciou, o próprio núcleo das vítimas, mas não é fácil. Não é. E as qualificadoras, por exemplo, dos crimes de homicídio, elas ganham um avanço, sim, em aumentar a pena base dos crimes de homicídio. Mas nota-se pela própria estrutura do tribunal do júri que, na estrutura, o réu, ele se coloca, notadamente no interrogatório, ele se coloca no centro. E essa noção precisa ser mudada. Porque no tribunal do júri, o julgamento não é pautado na pessoa do réu, é de quem morreu. Ou de quem... defesa que nós temos ali é da vida, né? É a defesa da vida. E por várias vezes a vítima não vai estar lá, ela já está calada. Ela está debaixo da terra. Então nós temos que tirar esse foco que está colocado tanto no réu e voltar para o protagonismo da vítima. E é complicado, porque a vítima, não raras vezes, quando ela é falecida, ela não vai dar a versão dos fatos dela. Quando é uma tentativa, não raras vezes, ela não vai querer falar. Ela não é encontrada. Vai até lá, né? Exato. Então, é um desafio, mas o Ministério Público, ele tem que não pode perder a esperança. Laura, eu estou impressionada com tudo isso que você falou. Eu vejo que você é vocacionada. Ah, que bom. Né? E não há arrependimento de ter passado do Ministério Público, né? Jamais. Eu vejo bem claro, assim, até pela sua fala, que é realmente aquilo que a gente deseja. E isso é tão bom quando acontece, que por mais árduo que seja o trabalho, ainda a gente consegue levar com certa leveza, porque é aquilo que a gente escolheu para a vida. Porque é uma dedicação de vida. É uma dedicação de vida. Eu sempre sempre penso uma noção que eu acho que tem algumas profissões que merecem ser aplaudidas. Eu tenho para mim que são professores, médicos, agentes de educação como um todo, agentes de saúde como um todo, poder judiciário, mas principalmente promotor de justiça. Porque a nossa missão, notadamente no Tribunal do Júri, é convencer pessoas que são leigas a acatar a tese acusatória. E o Ministério Público, ele não tem a noção de ser um promotor de acusação. É nossa função também resguardar o ordenamento jurídico brasileiro. Então eu lembro que, conversando com meu marido, eu falo assim, se um dia eu falecer antes de você, eu quero que você lembre duas coisas. Primeiro, eu espero que você aguarde meu funeral para arranjar outra pessoa. Por favor. Por favor. E segundo, nunca deixe esquecer para a nossa família, para os nossos filhos, eventualmente, que eu tinha muita honra de ser promotora de justiça. Porque isso é a vocação número 1 da nossa vida e a gente não pode perder esse afinco. Exatamente. Laura, muito obrigada. Desejo sucesso a você, que você continue com essa garra, durante toda a sua carreira. E eu não posso falar além do que você disse, mas é uma carreira que eu me orgulho muito também. E eu, que já tenho um filho de 14 anos, eu falo, né? E o pai dele também é promotor de justiça, então eu falo, você tem que ter muito orgulho. O trabalho que a gente faz é um trabalho, não só né? Ele fala, vai no tribunal do júri, mãe, você vai acusar? Fala, não é simplesmente acusar. Não. Né? Nós temos todo um trabalho, tanto se fosse só acusar, nós não teríamos tanto arquivamento, tantas desclassificações, né? Então a gente leva ao tribunal do júri aquele processo realmente que é necessária essa defesa da vítima e tem a necessidade da sociedade fazer essa análise. Exato. Então você está de parabéns, sucesso na sua jornada e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada mesmo.